do Procurador-Geral do Estado para declarar o conselheiro Fábio Camargo suspeito. A ideia ali desse pedido do governo do Estado era de que ele não pudesse se envolver ali em julgamentos relacionados ao governo do Paraná e também a autoridades do Estado. Acontece que o Tribunal de Contas não acatou esse pedido que foi feito pelo governo do Estado. Esse protocolo tinha ocorrido, então, como eu disse, no começo de fevereiro. O pedido foi assinado pelo Procurador-Geral do Estado, o Luciano Borges dos Santos. Na representação, o procurador apontou que tinha uma tendência ali de parcialidade em relação ao Fábio Camargo, citando como exemplos o uso da posição institucional e das redes sociais dele para fomentar o que seria uma campanha pessoal contra autoridades estaduais. Por isso foi feita essa solicitação aí de suspeição do conselheiro para a supervisão das inspetorias de julgamento de processos que envolvam o governo do Paraná, os órgãos vinculados ao executivo e autoridades estaduais. Mas o pedido do governo não foi acatado pela Comissão de Ética do Tribunal de Contas. A informação foi confirmada durante uma sessão do Pleno da Corte. O processo em questão está em fase de conclusão, porém ainda segue sob sigilo no Tribunal de Contas. Mesmo assim, o assunto já foi abordado na última sessão da Corte. Durante a plenária, Fábio Camargo pediu que o sigilo do caso fosse derrubado. Entretanto, o conselheiro Fernando Guimarães contrapôs o colega no tribunal. Na sequência, teve ali gente subindo o tom, os dois acabaram entrando numa discussão, mencionando inclusive processos que correm contra eles mesmos em cortes superiores. Vamos ouvir esse trecho, então, de discussão entre Camargo e Guimarães durante a sessão do Tribunal de Contas aqui do Paraná. Agradecer a oportunidade da Comissão de Ética, que já dispôs sigilosamente, arquivando, não recebendo, me desculpe, né? Mas eu vou, como fiz a solicitação oficialmente à comissão, direcionada ao presidente, que possa dar transparência, não mantendo o sigilo. A questão da transparência, do sigilo, não foi uma decisão da comissão exclusivamente, sim, é uma determinação normativa, porque não é só a parte que poderia solicitar a quebra da transparência, né, a quebra do sigilo. No caso, o conselheiro Fábio que solicitou, deixar bem claro, desde o início, que fosse afastado o sigilo processual que estava previsto na lei. Tem outra parte também envolvida no processo, que vocês... Sim, vocês podem fazer o que quiser depois de levantar o computador. Não estou defendendo ninguém, estou falando o motivo pelos quais não foi a comissão que decidiu, né, exclusivamente ao seu poder discricionário, manter em sigilo, de esconder o que estava sendo discutido ou não. Com o término, é evidente que levanta esse sigilo e toda a sociedade vai saber, todas as partes vão saber. Eu desafio, fala bem baixinho e mansinho, já que ele falou. Eu abro, todos os meus processos estão abertos. Eu desafio. Este que me falou, você abre os seus processos. Todos? Então abre hoje o do teu STJ. Eu abro todos os meus. Eu abro todos os... Não, a palavra está com quem, presidente? Não, você fez a pergunta, se eu abro sim, a hora que quiser. Então, são 5 hoje, volumes fechados. Vontade. Senhores conselheiros, eu acho que a discussão me parece que já foi feita, né, se o conselheiro Fábio, né, me permite. Eu acho que foram esclarecidos, né, os pontos, né, que estavam para ser esclarecidos. Vossa Excelência tem mais processo a relatar, conselheiro Fábio? Não, eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência porque fugiu do seu nível, entendeu? E dos demais, obviamente. Quero agradecer, muito obrigado, pedir perdão por esse incidente de última hora, porque eu fiz de tudo para que não chegasse no nível dos processos do conselheiro que falou comigo. Muito obrigado, senhor presidente. Algumas expressões faciais meio caóticas ali, né? Você que escutou pelo rádio, depois passa no nosso canal do YouTube, no Jovem Pan Grupo RIC, para ver esse recorte dessa discussão envolvendo, por exemplo, os conselheiros aí da corte. A apuração em primeira mão é do Carlos Coba, que já vou passar, inclusive, os questionamentos para você aqui, Carlos, em relação a essa negativa, então, da corte de colocar o conselheiro Fábio Camargo como suspeito. O que isso muda nesse jogo envolvendo ações ou processos que estejam relacionados ao governo do estado do Paraná? E também o que foi essa discussão? Eu
confesso que não entendi muito bem qual foi o motivo de tirar um coelho como esse ali da cartola. O assunto era X, de repente foi para YZ, se tornou ali um ataque até pessoal entre os próprios conselheiros. A discussão acabou escalando, né, entre os conselheiros ali, Fábio Camargo e Fernando Augusto Melo Guimarães, o decano do Tribunal de Contas. Essa discussão permeou ali a questão da transparência, né? Esse processo, esse pedido, essa representação feita pela Procuradoria-Geral do Estado contra o conselheiro Fábio Camargo, suscitando ali uma possível suspeição do conselheiro ao julgar ali processos envolvendo autoridades do Estado e também o governo. A gente já tinha falado aqui desde o início, lá em fevereiro, que isso ia acabar mal, né? E que era uma saia justa para o Tribunal de Contas, que tem que julgar um dos seus, uma tarefa que ninguém gosta, né? E aí teve que dar um desfecho, o Conselho de Ética teve que dar um desfecho a esse processo. E qual que foi o desfecho? Não recebeu a representação da Procuradoria, ou seja, sequer analisou a questão da suspeição, só que fez 3 recomendações ao conselheiro. Isso tudo está em sigilo, tá? Então esse processo segue em sigilo, ninguém sabe ainda o teor dele. Eu conversei com algumas fontes ontem do Tribunal de Contas que me resumiram da seguinte forma: olha, são 3 recomendações que versam aí sobre a questão da urbanidade, da forma de se portar do conselheiro, que tem que ser um pouco mais sociável ali, cuidar com algumas palavras, cuidar com redes sociais, enfim. Teriam sido recomendações com base no Conselho Nacional de Justiça sobre a questão comportamental do conselheiro. E aí é uma questão muito subjetiva, né? Ali, quem que vai apontar o dedo para o outro para dizer o comportamento que o conselheiro tem que ter? E aí, o conselheiro Fábio Camargo disse o seguinte: olha, se eu não tenho culpa nenhuma disso, porque essa ação sequer foi recebida, eu não tenho que também receber recomendação nenhuma. E aí, pediu ali a Comissão de Ética que derrube o sigilo para que todos tenham acesso ao resultado desse processo dentro do Tribunal de Contas. É uma derrota, sim, para o governo, para a Procuradoria-Geral do Estado, Luciano Borges dos Santos, que fez esse processo, fez essa ação, provocou o tribunal, suscitando essa questão de suspeição, que eu repito aqui, era um passo muito perigoso para a questão ali de abrir precedentes dentro do tribunal. Você não pode simplesmente lançar ao vento suspeitas, invocando a suspeição de um conselheiro do Tribunal de Contas por causa do posicionamento dele em certos processos. Vamos lembrar que, na época, o que eclodiu essa tensão entre os dois poderes foi aquele programa Parceiro da Escola, em que o conselheiro Fábio foi contra os interesses do governo. E até aí, ele é um julgador. E não tem que votar sempre com o governo. Ele fez a sua manifestação técnica e foi contra. E aí, esse e alguns outros episódios, inclusive no dia da posse do atual presidente Ives Linhares, a situação passou do limite, houve uma discussão pessoal fora da sessão, ali nos bastidores ali das festividades ali de posse do Ives Linhares. O negócio escalou de tal maneira que o Procurador-Geral do Estado acabou entrando com essa ação. Então, é sempre bom que haja transparência para que a gente tenha ciência do resultado dessa ação, dos motivos pelos quais essa ação sequer foi recebida, e temos que também saber, a sociedade, que recomendações são essas que foram feitas ao conselheiro Fábio Camargo, que sequer, recomendações estas que sequer vão para a ficha funcional do conselheiro. E aí, o que resumidamente o Fábio Camargo falou ali foi o seguinte: olha, já que eu não tenho culpa de nada, porque isso sequer vai para a minha ficha funcional, eu quero fazer um pedido de reconsideração ao Conselho de Ética para que não haja sequer nenhuma recomendação. Agora, a discussão acabou indo ali, claro, de uma forma muito respeitosa. A gente falou essa semana aqui daquelas brigas na Assembleia, com um tom mais elevado, ali, com muito respeito, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, e aí acabou escalando por uma questão de abertura de sigilo de processo, porque você responde no STJ, porque eu aquilo, e aí virou um bate-boca ali, um desconforto para os demais conselheiros. O presidente teve que intervir e botar panos quentes. Agora, transparência no poder público sempre é bom e deve ser a regra.
nunca a exceção. Então, espera-se que o Conselho de Ética dê publicidade, embora haja uma norma dentro do tribunal, explicada ali pelo conselheiro Fernando Guimarães, que impõe esse sigilo, mas a gente espera que pelo menos ao término desse processo no Conselho de Ética, esses documentos, essa decisão venha à tona, para que nós tenhamos acesso aí a essa decisão do que aconteceu sobre esse pedido envolvendo PGE e Tribunal de Contas. Vamos trazer os ouvintes aqui para essa conversa, tem muita mensagem chegando sobre esse e também outros assuntos, a gente vai esclarecer já tudo que vocês estão mandando por aqui. Só registrar, olha, o Anderson Leme disse que é de Sorocaba, em São Paulo, está conosco todas as manhãs. Você que é do rádio não está entendendo como que o Anderson lá de São Paulo está conseguindo acompanhar o noticiário aqui da Jovem Pan do Grupo RIC, é porque ele está no YouTube, o nosso canal tem ali acesso amplo, sem limites, então é só você procurar a Jovem Pan Grupo RIC na internet, se inscrever e acessar a nossa live agora. Não se esqueça de participar, deixando a sua opinião, que é muito importante aqui para a construção desse jornal. Não é só convite, é porque vocês fazem parte da bancada também. O Marco Procópio, por exemplo, falou que se o tribunal está sendo ideológico, tem que ter aí suspeição, por exemplo, no caso envolvendo algum tipo de conselheiro. Ainda pode ter alguma resposta em relação ao Fábio Camargo, mais alguma novidade, ou já é considerado ali encerrada essa discussão? Agora o Conselho de Ética vai ter que se debruçar sobre esse pedido de reconsideração, porque o Fábio Camargo sequer quer ter alguma advertência, alguma recomendação ali envolvendo esse processo. Ele quer que essa ação da Procuradoria não seja recebida, como não foi, e não quer que seja aplicada aí nenhuma recomendação a ele de cunho comportamental. Agora, só respondendo ao nosso internauta ali, não é questão de ideologia ali no Tribunal de Contas, tá? Não tem nada a ver com esse debate ideológico. O que tem ali é um pedido do Procurador-Geral do Estado, Luciano Borges dos Santos, invocando aí uma suspeita, uma suposta parcialidade do conselheiro Fábio Camargo em julgar processos envolvendo o governo do Estado. E aí que é uma linha muito tênue, que a gente já falou aqui, porque abre um precedente complicado, porque se o governo não gostar de uma decisão de qualquer conselheiro, vai lá, pede a suspeição e o tribunal dá. Então há um perigo iminente nessa abertura de precedente, mas que o tribunal não avançou nesse pedido, rejeitou, sequer recebeu essa ação aí envolvendo o conselheiro Fábio Camargo. Agora 7h18.